Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 em diante. Essa história é bastante comprida e nós vamos tentar resumir para que você compreenda e para que nós possamos extrair dela essa maravilha de história. Estevão diante o sinédrio. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de um anjo. Somente até aqui. Amém. Essa história é uma história maravilhosa. Ela se divide em algumas partes e nós vamos conhecer Estevão em muitos versículos no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero tratar com a Irmandade. Depois desse culto, hoje é terça, eu quero tratar com o povo de Deus que me acompanha, que me segue, nos cultos da manhã, sobre este assunto. Nós vamos hoje compreender esta mensagem para esta noite. Nós precisamos, antes de tudo, entender que este homem, ele foi um dos 7 escolhido dentre homens para cuidar de uma parte maravilhosa, que seria se doar às pessoas. Ele cuidava de viúvas, órfãos, desamparados, doentes. Ele era um diácono, vamos dizer assim, era um diácono. Ele era um homem muito usado por Deus e cheio do Espírito Santo de Deus. Ele era um homem que cuidava das viúvas, dos esquecidos. Ele distribuía alimento, roupa, calçado, curava as enfermidades por Jesus Cristo. Era um homem de boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. Era um homem de oração e um ministro de palavra também. Era um homem que pregava Jesus Cristo, anunciava o Evangelho de Jesus. A conversão de Estevão se deu no tempo de Pentecostes. Alguns estudiosos dizem que a Bíblia não esclarece nada disso, não esclarece, mas dizem assim que ele se converteu vendo o movimento pentecostal. Ele esteve meio que presente e viu algum acontecimento. Como pode? Este é de uma província, esse é de totalmente outra, e eles se falam entre eles. Mas esse aqui não tem lógica. E ele foi compreendendo o Evangelho. Estevão, ele foi adquirindo para ele sabedoria e conhecimento da parte de Deus. A conversão se deu mais ou menos na época em que acontece o Pentecoste. E um homem que se dedicou em cuidar e discipular ele foi um homem chamado Felipe. Esta época, Paulo é Saulo perseguidor. Saulo ainda está no encalço dos demais discípulos,
dos apóstolos, melhor dizer, assim também a Estevão. Esse homem era obediente a Deus, mas aborrecia quem tinha lei sobre suas mãos. Era um homem temente a Deus e que amava a Deus sobre todas as coisas, mas que não obedecia e não tinha medo de quando alguém impunha algo que era contra os preceitos de Deus. Esse homem não tinha medo de dizer que eu sou cristão e não nego a Jesus, eu não nego a Deus, porque amava. Esse homem servia a Deus de toda a sua alma e de todo o seu coração. Mas, por causa da perseguição aos cristãos, esse homem foi perseguido e levantaram calúnias contra a sua vida, dizendo que este homem falava contra a lei dos santos, contra a lei de Deus. Falava que ele estava ali contra a lei do próprio Deus, contra Moisés, proferindo blasfêmias. Estevão, então, foi preso, foi o primeiro da lista dos 7 helenistas que foi preso. Estevão sofreu amargamente, foi chicoteado, apanhou bastante. Como apóstolo, ele não apenas atendeu os necessitados, como teve especificamente preso, também levava a palavra de Deus por onde passava. Era um homem influente, era um homem que ficou conhecido por causa do seu trabalho comunitário, no seu trabalho e o ato de se doar às pessoas. Mas despertou o ódio dos fariseus, despertou o ódio dos escribas e investiram contra Estevão. E agora Estevão é agarrado e levado ao sinédrio e julgado, e ele estava nessa situação. E Estevão agora foi condenado a ser apedrejado. O que essa palavra tem a ver com os nossos dias de hoje? Por menos que isso, por menos que esse comportamento, muito menos, nós queremos sair da presença de Deus. Quantos de nós que no começo deste ano, ao iniciar este mês, estamos no 2º dia do ano, nós já até pensamos em desistir, porque olhamos para dentro da nossa casa, parece que nada mudou, ou não está mudando, parece que se repetirá tudo o que aconteceu no ano passado com apenas 2 dias do novo ano. Nós já tiramos uma conclusão do ano todo em apenas 2 dias. Nós já julgamos que não dará certo sem ao menos começar. Nós já julgamos que Deus não está em nossas vidas sem ao menos nós querer provar um pouco o que é estar do lado de Deus. E não queremos pagar o preço da nossa vitória com Cristo. Nós negamos Jesus Cristo em todos os nossos comportamentos, mas está um ano novo que se iniciou. Esta é a oportunidade, igreja, para nós colocar em nosso coração somente aquilo que nos edifica e abrir o coração e ter prazer de ser crente em Cristo Jesus. E não mais colocar aquilo que está nos apertando, nos afligindo, na posição de um Deus e adorar a nossa prova, adorar a nossa angústia e desmerecer a nós mesmos. Estamos em Deus, igreja, e se estamos em Deus, Ele é muito maior do que o nosso problema. Este homem, a Bíblia anuncia que ele não parou de falar de Jesus, porque a conversão que estava no coração dele não veio através de um homem qualquer, veio através de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. E este homem agora, com este sofrimento, sem menos perceber, irmão Márcio, ele está dando testemunho de Cristo a Paulo. Ele está dando testemunho do próprio Jesus. Através do seu sofrimento, ele está dando testemunho na cadeia,
Que testemunho é esse? O amor a Deus sobre todas as coisas. Quando nós olhamos para dentro da nossa casa, em que enfrentamos dificuldade que parece que ela não muda, coisas que vêm ao nosso encontro para nos destruir e nos derrotar e tirar a nossa fé, nós não damos conta que aquilo está sendo para nos edificar espiritualmente. Nós não damos conta que aquilo ali está servindo para nos edificar espiritualmente, para transformar a minha vida e a sua no caráter cristão, para transformar a minha vida e a sua em Cristo Jesus, para aumentar a minha fé e amanhã servir de um memorial ao meu sofrimento. Deus me deu vitória, mas a minha vitória não foi o alvo, a minha vitória não foi o meu alvo, o meu ponto de chegada, não. Aquilo que eu enfrentei, o meu ponto de chegada e o meu foco é Jesus. Eu tinha certeza que Ele passaria comigo esses encalços. Nós estamos começando o ano, e uma palavra poderosa dessa aos nossos corações, uma mensagem poderosa esta noite ao nosso coração, nos convidando para ser mais crentes, nos convidando para ser mais sinceros, nos convidando para não nos vender as nossas provas. Nós temos limitações, eu sei, nós temos limitações. Mas esta mensagem desta noite está nos convidando, apesar dos poréns e das coisas que nós iremos enfrentar, não deixamos de gerar frutos através do Espírito Santo, de bondade nos nossos corações, de nos doarmos, de abençoarmos, de ser canal de bênção dentro da nossa casa. Se eu e você queremos que os nossos filhos sejam convertidos, se eu desejo que o meu filho esteja aqui amanhã, ou a minha filha pregando a palavra e a boa mensagem, então eu preciso mostrar a ela um testemunho verdadeiro como Estevão fez. E hoje o tema, a mensagem principal desta noite está sendo o testemunho de Estevão, que não negou Jesus, que não negou a Deus, sabendo de todo o seu sofrimento. E agora Estevão está sendo acusado de algo que não cometera. Nós somos acusados de algo que nós não cometemos. Você está sendo acusado, irmã. Você está sendo acusado, irmão, de algo que você não fez. Até mesmo a sua própria mente sendo manipulada pelo diabo constantemente, te lançando na tua face o teu pecado. Ele foi feito para exatamente isso. Matar, roubar, destruir, lançar na tua face o teu pecado. Mas no nome de Jesus, que você possa, a partir desta palavra, colocar na tua consciência, no teu pensamento, na tua mente, dentro da tua alma, no vosso coração, Jesus Cristo, que deu a sua vida por amor à minha vida e à sua, pelas nossas almas, por melhor dizer. E Ele perdoa os pecados, Ele nos limpa de todo o pecado. Ele é a nossa paz, Ele é a garantia de que nós seremos salvos, Ele é a garantia de que nós veremos a sua face, Ele é a garantia de que teremos vida eterna com glória no céu. Estevão agora está condenado, glória a Deus. Estevão agora está condenado à morte, primeiramente à prisão, depois à condenação. Quantos aqui esta noite estão condenados pelo próprio diabo à prisão eterna? E você, todo lado que olha, não tem saída. Talvez a tua vida está de ponta cabeça. Entrou um ano e você achou que no segundo dia do ano você já está pensando: meu Deus, parece que a situação continua a mesma, parece que eu ia ter um pouco de paz, mas piorou. Quantas pessoas estão aqui esta noite, quantos irmãos e irmãs que estão aqui, que estão condenadas e condenados pelo diabo a estar presos e consequentemente condenados à morte espiritual. A alegria do espírito diabólico é de ver nós tristes, caídos, julgados, subjugados, mas que você possa se alimentar desta mensagem esta noite.
E eu vi Jesus Cristo deu a sua vida por amor à minha alma, para que eu não tivesse condenação alguma. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, vai dizer: o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, ninguém é contra nós. Igreja, glória a Deus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando o diabo está fazendo um trabalho em nossa vida, o trabalho que ele tem é destruir a nós. E não importa de que maneira, ele entra no teu pensamento, ele entra na tua família, ele mexe nos teus negócios, ele te traz incômodo através da sua enfermidade, ele mexe no teu melhor amigo. São pessoas que estão com as portas abertas e o alvo é você. Estevão foi a mesma coisa. Estevão, um homem de Deus, que tinha bom relacionamento com Deus, um homem cheio do Espírito Santo, igreja. Talvez as pessoas julgam assim, desta maneira: eu tenho Deus, eu aceitei Jesus, irmão Márcio, eu estou bem, então estou livre de tudo isso. Não, nós estamos livres. Muito pelo contrário. Eu e você não estamos livres dessas provações. Não adianta vir aqui na igreja e pregar uma palavra maravilhosa: Deus vai mudar o seu cativeiro, quando nós precisamos preparar a igreja para enfrentar as provas e ser verdadeiros. Nós estamos de frente à palavra de Deus, igreja. A palavra da verdade não é a minha, a palavra da verdade é de Jesus, que diz: no mundo tereis aflições. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, tinha conversão em seu coração. Era um homem bondoso, que abençoava as pessoas. Se fosse para ser desta maneira, Estevão teria um belo carro, uma bela casa, uma bela esposa, filhos maravilhosos, e estaria sentado numa cadeira maravilhosa como essa, e pessoas estariam abanando a Estevão. Não, mas não aconteceu isso. Estevão foi caçado como um animal. Estevão foi amarrado e foi trancafiado em uma cadeia e condenado a ser apedrejado, por ser um homem bom, por abençoar as pessoas, por orar pelas pessoas, por amar as pessoas, por pregar Jesus Cristo, por falar a verdade. E eu e você, como cristão, estamos esperando o quê? A igreja vai subir, mas para isso ela precisa estar preparada, limpa, adornada. Nós queremos que Deus mude a nossa vida, nós queremos que Deus abençoe nosso lar, mas aqui nós não estamos anunciando para você pagar o preço, já foi pago. Aqui nós estamos anunciando o homem reto, sincero, temente a Deus, e que o resultado de tudo isso, da sua bondade, da sua misericórdia, e de tudo que ele fez de bom, a recompensa foi uma condenação de morte a pedradas. Mas o que me chama a atenção é que em meio a toda essa situação, ele poderia mudar todo esse cenário. Ele tinha condições de mudar esse cenário, negando Jesus Cristo, negando o amor de Deus, mas Estevão não fez isso. Estevão foi até o fim, sabendo que ele poderia ser encerrado na prisão, e tinha como seu perseguidor um homem poderosíssimo, que carregava sobre ele os costumes e a inteligência e a teoria de Gamaliel. A teoria de Gamaliel que veio dos fariseus, quando os judeus se dividiram em dois lados, na época intertestamental. Então agora tem uma teoria populosa, uma teoria maravilhosa que veio constituir, maravilhosa como eu digo, que estava dando muito certo para quem era contra os cristãos. Estava sobre a acusação de um homem poderosíssimo e um costume de uma lei de muitos estudos, em cima de um peso de uma lei de Gamaliel. Saulo é o homem que persegue. E Saulo é o homem conhecedor da teoria de Gamaliel, a lei que todos tinham medo, um homem respeitadíssimo. Então Estevão, para ele era sem chance. Quantas vezes nós nos achamos assim? Não tem chance para a minha vida,
não tem saída. Todo lado que eu vou parece que dá tudo errado. É um peso, é um jugo sobre a minha vida. Pessoas poderosas, eu não tenho condições, eu dependo disso, eu dependo daquilo outro. Irmã, você talvez está pensando da mesma maneira. Irmão, você está pensando da mesma maneira. Olha, quando eu olho para a direita, olho para a esquerda, olho à frente, olho na minha volta, ao meu derredor, eu não tenho saída, não tenho para onde ir. Eu tenho que ficar exatamente onde eu estou, porque tem um peso, tem uma responsabilidade. Eu tenho algo que não me deixa andar e me puxa para baixo, e prende, fecha a minha boca, trava os meus pés, amarra os braços. Eu tenho só uma saída a anunciar a você, pelo Espírito de Deus e através dessa mensagem: Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Jesus Cristo, quando Ele entra na nossa vida, não tem amarras, não tem demônio, não tem potestade, não tem feitiçaria, não tem bruxaria, não tem nada que possa deter os poderes de Jesus Cristo em nossa vida. Não tem nada que possa atrapalhar os nossos caminhos em Cristo. Não tem nada, não tem inveja, não tem perseguição, não tem mentira, não tem afronta, não tem acusação, não tem fofoca, não tem nada disso que possa parar em minha frente e a sua. Mas enquanto nós estamos enfrentando, assim como Estevão, a prisão, vamos guardar a palavra de Deus em nossos corações e não negar Jesus Cristo, e não negociar com o diabo, e não baixar a nossa cabeça, mas ir até o fim. Você está numa guerra, você está numa luta, então lute, irmã. Você está numa luta, então luta, irmão. Então batalha, irmão. Não baixe a cabeça. Não dê prato de comida ao adversário. Não dê prato de comida àquele que te persegue. Não faça tal. Não baixe a cabeça. Se você prega, continue pregando. Se você fala de Jesus, continue falando de Jesus. Se você canta, continue cantando. Se você louva, continue louvando. Se você adora, continue adorando. Se você serve, continue servindo. Glória a Deus, aleluia. Seja fiel, a Bíblia diz: e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Seja fiel, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Seja fiel, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. No mundo tereis aflições, eu venci o mundo, Jesus Cristo disse. E Estevão estava lá, a cada pedrada, ele via Jesus Cristo que chegava mais próximo dele. A cada pedrada, valia a pena a cada pedrada, porque ele não estava pagando nada, o que Cristo pagou por amor à sua alma. A cada pedrada, Estevão chegava mais perto dele, irmã. A cada pedrada nós chegamos mais perto de Jesus. A cada afronta nós chegamos mais perto de Jesus. A cada afronta, a cada pedrada, nós chegamos mais perto de Jesus. A cada afronta, mais perto de ti nós estamos, Jesus. A cada afronta, nós nos aproximamos mais do altar de Deus. A cada perseguição, mais perto de Jesus nós chegamos. A cada problema que se aperta, a cada tempestade, pode ter certeza, irmã, pode ter certeza, irmão, mais perto de Jesus nós estamos. A cada dificuldade que se levanta, é uma experiência adquirida. Quando nós saímos do outro lado e olhamos para trás: Pai, como eu pude? Não, eu passei contigo, a minha mão estava lá, a minha palavra te sustentou. Estevão foi assim. Estevão recebeu a morte e foi o primeiro mártir das histórias dos apóstolos, mas deixou um legado para nós: não negar a Jesus por nada. E a cada pedrada que Estevão tomava, mais perto de Jesus ele estava. Deixou esse legado para nós. Quanto mais difícil, quanto mais o mundo se corrompe, quanto mais iniquidade acontece lá fora, e nós aqui, nos santificando, através da luz da palavra que nos edifica, e nos consome, e nos livra de todo pecado, mais perto de Jesus nós estamos. Esta é a palavra para esta noite, e eu quero agradecer essa oportunidade, em nome de Jesus, amém.